Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ele apontava para si, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Esse texto, querido, foi o texto apresentado por Jesus, e muitos que ali estavam não compreendiam, não faziam ideia. Provavelmente agora, depois de 2000 anos, nós compreendamos mais facilmente o que significam essas palavras. Quando Jesus falava que ele era o pão da vida, quando ele falava a respeito de que ele seria entregue, a carne dele seria entregue, e todos que aqueles comessem a sua carne e bebessem do seu sangue, haveriam de viver, haveriam de existir, de alcançar a vida eterna. Certamente ele não estava falando literalmente, como alguns entenderam na época, que era como se fosse, um ato de canibalismo, comer da carne. Eles não entendiam isso. Era uma figura de linguagem, era uma metáfora dizendo, fazendo um comparativo: olha, eu sou o pão da vida. Não sou aquele pão que foi entregue aos seus pais no deserto, que era chamado de maná. Então eu vou ter que fazer uma pequena retrospectiva, amém? Para que a gente possa compreender essa passagem. Deixando bem claro, o evangelista João, ele fala a respeito de Jesus de uma maneira toda especial, mas ele fala para um público em especial. O livro, ou o Evangelho de João, ele é escrito para os cristãos da época. Então ele tinha essa característica toda peculiar de falar num tom revelando Jesus como um ser divino, como um ser totalmente diferenciado, porque as verdades espirituais estavam sendo reveladas para os cristãos da época. Então, o falar de João era um falar espiritual direcionado para os cristãos da época. Já os outros evangelhos, Lucas, por exemplo, ele era um cristão grego, era médico, e ele falava para a população da sua época, para os gregos. Então ele tinha um falar, ele tinha uma figura de linguagem, ele destacava Jesus com características que os gregos davam como importante. Então Lucas apresentava Jesus como o homem perfeito, e mostravam características de educação e de aprendizado que Jesus trouxera, e que faria dele
um ser superior aos homens daquela época. Então a característica de Lucas, apresentada a respeito de Jesus, eram características que os gregos valorizavam, diferente de Mateus. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, e ele apresentou Jesus como o Messias prometido. Então ele trazia a característica de Jesus, o rei de Jesus, o filho de Davi. Então, se você pegar a narrativa, a apresentação de Jesus, de Lucas, Mateus e João, eram diferentes. Eles traziam características dos quais eles valorizavam. E para concluir, Marcos, ele não era um dos apóstolos, porém, ele acompanhou Pedro na sua primeira viagem missionária e apresentava Jesus como o servo fiel, o poderoso, o grande general. Por quê? Porque os romanos, eles valorizavam a arte da guerra. E ele apresentava Jesus como o grande general. Então, não sei se os irmãos estão conseguindo compreender. Lucas falando aos gregos, Mateus falando aos judeus, Marcos falando aos romanos e João falando aos cristãos de sua época. Então, o linguajar de João era um linguajar falando e apresentando Jesus como sendo Deus, como sendo o Filho de Deus, como sendo a divindade. E isso fez com que, naquela ocasião, eles ficaram transtornados, preocupados. Como Jesus, o Senhor vai me dar a sua carne para nós comermos, o seu sangue para nós bebermos? E ele comenta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele menciona o maná. Então, lá no livro de Gênesis, se vocês trouxerem toda a história de Gênesis, nós vamos ver que quando Moisés se aproximou da terra prometida de Canaã, ele separa 12 espias, e desses 12 espias eles vão para a terra prometida, e lá eles começam a fazer o seu trabalho, que é espiar, que é verificar, que é fazer uma verificação de quem eram os povos que lá moravam, o que eles comiam, o que eles faziam. Tinham que entender aquele povo. E eles voltaram trazendo partes do que era aquela terra. Haja vista que trouxeram um cacho de uva precisou ser trazido por 2 pessoas, de tão grande que era. E eles falavam: olha, a terra prometida é uma terra que emana leite e mel, é uma terra de gigantes. E começou a apresentar quem morava nos montes, quem morava na planície, e começou a apresentar. E eles, 10 deles, falavam assim, dos príncipes, dos espias, falaram assim: olha, se a gente for conquistar essa terra, nós seremos esmagados como gafanhotos. Mas 2 deles, um chamado Oséias, que depois veio a ser chamado de Josué, e outro Calebe, eles falaram: não, nós vamos com a força do Senhor, com o braço do Senhor, nós vamos vencer. Mas Deus viu que no coração daquela geração havia muito medo, muita falta de fé, muita falta de crer no Deus vivo. O que acontece? Deus fala: olha, então vocês vão caminhar 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, apenas os menores de 20 anos que estão hoje vivendo é que vão chegar na terra prometida, com exceção de 2 pessoas que teriam mais de 20 anos, no caso, Josué e Calebe. E assim foi, durante o período de 40 anos, era um percurso pequeno, duraria 40 dias provavelmente, mas não, para chegar até a terra prometida, eles passaram 40 anos. E nesses 40 anos, por mais que Deus tinha deixado essa sentença, que foi uma sentença de purificação, Ele não queria
que as pessoas que ali estavam, pessoas que viveram o período lá no Egito, viveram a incredulidade do Egito, por mais que eles viram as 10 pragas que atormentaram os egípcios, eles atravessaram o Mar Vermelho, e assim mesmo chegaram diante de um Deus poderoso e falaram: eu não tenho fé, eu não creio que nós possamos vencer o povo de Canaã. Fazendo aqui um momento, um parênteses, quantos de nós, mesmo vendo a quantidade de bênçãos que Ele já fez em nossas vidas, muitos de nós éramos desviados, éramos oprimidos, éramos envolvidos com coisa errada, éramos pessoas que estávamos atolados no lodo e no lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou de lá e nos colocou na igreja, e ainda assim nós duvidamos do poder de Deus. Ainda assim existem pessoas em nosso meio que duvidam da capacidade de Deus. Mas eu quero dizer nesta manhã, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele está aqui hoje no nosso meio. O mesmo Deus que trouxe promessas e libertou o povo do Egito, é o mesmo Deus que está aqui hoje, esta manhã, no nosso meio. E naquela ocasião, fechando parênteses, então começaram a viver 1 ano, 2 anos, no deserto, queridos. Alguns aqui já pregaram, o pastor Danilo já pregou diversas vezes sobre estar no deserto, mas eu quero fazer uma comparação um pouco diferente. O deserto que eles foram enfrentar, não foi um deserto que eles queriam ir, foi um deserto mandado por Deus, foi um deserto ordenado por Deus. A vontade de Deus é que eles fossem guerrear, enfrentar os povos que estavam em Canaã, mas não, o medo, o temor, a falta de fé, fizeram com que eles enfrentassem o deserto, para que aqueles que vivessem e sobrevivessem ao deserto, tivessem coragem de enfrentar o que Deus havia dado como uma conquista. Então, assim mesmo, Deus, na sua misericórdia, pensem bem, eles começaram a viver os seus dias lá no deserto. Diz que era uma população aproximadamente de 2 milhões de pessoas, e estavam vivendo no deserto, indo para lá, indo para cá. A Bíblia fala que durante o dia havia uma nuvem que os protegia do sol causticante. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que fazia com que clareasse tudo e eles não sofressem o frio das madrugadas no deserto. Não sei se os irmãos sabem, o deserto são 2 contrastes. De dia, muito quente. De noite, muito frio. Então Deus, Ele colocava uma nuvem de dia, que era a sua presença, e uma coluna de fogo à noite, que era a sua presença. Eles tinham alimento, eles tinham água. Essa água no deserto, nós sabemos, né? Vimos que encontrar água no deserto é muito difícil. Mas Deus, Ele tirava e fazia com que a água brotasse da rocha e entregava para o povo hebreu, para todos ali. E quando estavam com fome, diz a palavra do Senhor que durante 40 anos, junto com o orvalho da manhã, vinha uma espécie de alimento chamado maná. Era uma bolinha branquinha que caía, e eles colhiam aquele maná, pegavam aquele maná de manhã, transformavam, faziam seus tipos de alimentos, um pão, e comiam. Então eles tinham água, tinham o pão que descia do céu chamado maná, tinha luz à noite e nuvem durante o dia. Ou seja, por mais que eles ainda fossem incrédulos,
duvidaram do poder de Deus, ainda viviam debaixo das misericórdias de Deus, do sobrenatural que vinha sobre eles. É incrível um povo ver isso acontecer e ainda duvidavam do poder de Deus, ainda tinham medo. E no decorrer daquele período, agora quero novamente abrir um parênteses, o maná, esse alimento, ele tinha um gosto de mel. Alguns dizem que quem comia aquele produto, comia e sentia um sabor que era do alimento que ele mais gostava. Eu gosto muito de coxa de frango. Quando ele comia, sentia sabor de coxa de frango. Eu gosto muito de picanha. Quando ele comia, sentia gosto de picanha. É o que alguns dizem, mas eu vou ficar no que está na Bíblia, né? Que aquele sabor era algo que trazia um sabor adocicado que lembrava leite e mel. Aquilo era uma espécie, como Deus é caprichoso. Se a terra de Canaã, ele manava leite e mel, Deus dava para ele uma fração do sabor que eles estavam perdendo, porque eles só comiam nada ali, do que eles estavam perdendo por não acreditarem no poder de Deus. E aquilo ali, queridos, tinha um segredo. As pessoas não podiam acumular uma quantidade muito grande, porque era uma forma de Deus treinar neles a fé. Como assim, irmão Sérgio? Olha só, tem pessoas que queriam, com medo que no dia seguinte não ia ter o maná, eles acumulavam uma quantidade a mais do que consumiam naquele dia. O que acontecia com aquele maná acumulado a mais? Estragava, deteriorava. O que quer dizer isso? Maná é uma coisa boa? Sim ou não? Sim, mas tem coisas boas na nossa vida, querido, que eu preciso trabalhar a fé em Deus, em Jesus, para que eu possa renovar. Todos os dias, a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todos os dias, você tem a oportunidade de ter novo tempo, nova oportunidade de falar do amor de Deus, de viver um tempo de consagração, de viver um tempo de evangelização. Você todas as manhãs tem 24 horas que Deus te dá de presente, todos os dias. E tem muitas pessoas que não sabem aproveitar esse tempo, não sabem. E esse maná era exatamente isso, coisas que estavam sendo trabalhadas, treinadas no coração daquele povo, para que eles pudessem acreditar que no dia seguinte haveria nova providência de Deus, e no outro dia nova providência de Deus, e no outro dia nova providência de Deus. Durante 40 anos isso aconteceu. E essa lição fica no meu coração. Será que nós estamos acumulando maná de forma errada? Vou dar um exemplo para vocês. Eu ouço pessoas falarem assim: quando eu era jovem, lá naquele meu tempo, aí sim era a mocidade. Naquele tempo eu fazia, eu tocava, eu orava, eu participava das evangelizações, eu fazia, acontecia para a glória de Deus. Ou seja, a pessoa fica vivendo de lembranças antigas. É o maná daquela época. E o maná de hoje, você esqueceu de continuar fazendo a vontade de Deus nos dias de hoje? Será que hoje não precisa orar? Não precisa evangelizar? Não precisa conquistar o seu irmão que está perdendo a sua fé em Deus? Será que não precisa hoje estar continuando fazendo esse ato de fé diante de Deus? Fechei parênteses. E Jesus, ele faz exatamente essa comparação, né? No versículo aonde comenta, no capítulo 6 de São João,
aonde fala exatamente a respeito vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Versículo 49. Então, quando ele começa a falar que ele é o pão do céu, ele já antecipou o pensamento que estava no coração daquele povo, dizendo: será que ele é um novo maná? Ele é um maná? Aquele maná que dura apenas um dia? É um maná que eu não posso acumular? É um maná que vai me trazer só uma satisfação momentânea? Mas o próprio Jesus fala: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, eu darei pela vida do mundo, né? Essas pessoas, elas irão ser ressuscitadas no último dia e terão a vida eterna. Então, igreja, o que Deus está querendo falar para algumas pessoas aqui, talvez agora eu vou ter que ser mais explícito, é o seguinte: tem muita gente, infelizmente, que está achando que vai ser salvo. Está achando que vai ser salvo, mas não come da carne de Jesus e não bebe do sangue de Jesus. Está bem explícito aqui, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo com isso, meu querido? Nós temos lá em 1 Coríntios 11, 23 em diante, a passagem da Santa Ceia. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Quem é que pode? Aqueles que foram batizados nas águas, que viveram a sua experiência de fé, passaram pelas águas. E eu pergunto nesta manhã: por que existem em nosso meio irmãos, irmãs que ainda não passaram pelas águas? Estão esperando o quê? O que estão esperando? E esse silêncio certamente ficou no dia, e cada um foi se levantando e foi indo embora. Foi indo embora. Por que nós estamos ainda duvidando que o nosso Jesus é o pão que desceu do céu? Que é o pão, que é o alimento que vai satisfazer todos os nossos necessidades espirituais, emocionais, materiais, se for o caso. Porque, irmãos, só comendo do corpo de Cristo, participando da Santa Ceia, fazendo um novo pacto, renovando a aliança com o Senhor, é a possibilidade. Está aqui, ó: essas pessoas que comerem da minha carne e beberem do meu sangue, eu vou ressuscitá-los no último dia. Eu não quero aqui, eu não sou melhor. Quando eu leio essa palavra, queridos, eu não sou melhor do que você, de jeito algum. Mas eu quero que esta manhã você saia daqui com uma certeza: não podemos viver em dois pensamentos. Não podemos, de forma alguma. Vocês já viram aquela expressão, nadou e morreu na praia? Já falei isso, né? A pessoa está na igreja, participa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Vem o dia do arrebatamento da igreja, a pessoa fica. E aí? O que aconteceu? Nadou, morreu na praia. Por que você não participa do corpo e do sangue de Cristo? É falta de fé? É falta do quê? O exemplo dado aqui, quando os 10 espias, na verdade 12 foram, 10 ficaram com medo.
Será que o espírito daqueles espias covardes tomaram conta de você e você não está vendo a glória que é participar do corpo e do sangue de Cristo? Será que o medo do quê? Do que você tem medo? Deus, Ele cuidava do povo, mesmo estando na desobediência. Levantou nuvem, levantou coluna, deu alimento e deu água. Mesmo estando na desobediência, Deus ainda dava e mostrava a sua misericórdia. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Deus continua mostrando a sua misericórdia com cada um de nós. Mesmo nós, não estando vivendo plenamente as bênçãos do Senhor, mas ainda Ele fala no Novo Testamento: eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer coisa mais clara que isso, queridos? Nós estamos vivendo uma série de pregações, coaching. Recentemente nós vimos um caso de um pastor que incorporou o pai de uma pessoa e ainda teve a cara de pau de pedir para a moça perdoar ele, porque ele estava se passando pelo pai. Incorporou uma pessoa. Como é que pode uma coisa dessa, querido? Estamos vivendo um evangelho de mentiras, um evangelho de passar a mão no pecado, um evangelho de coisas erradas. A Bíblia fala sobre os falsos profetas. E se você ainda não se levantou aqui, decalai tu inébria em paz. Se você não se levantou para ir embora desse culto, é porque você está fazendo as mesmas perguntas que Pedro falou com Jesus. Duro é para mim ouvir essas palavras. Jesus fala: a porta está aberta, e ele fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida? E esta manhã, a palavra de vida está ainda podendo te alcançar, querido. Ele está te alcançando, está te dando a oportunidade. Alabachurianda. Você está esperando o quê? Eu não sei nem como. Eu estou lá numa rede social do Delay Pelosi. Todo dia vem lá para mim: fulano, ciclano, beltrano, 70 anos, 80 anos, 15 anos, 22 anos, uma criancinha morreu com 6 meses. Queridos, a morte está chegando para todo mundo, não importa a idade. Você está esperando o quê? Para passar pelas águas batismais e fazer a nova aliança, renovar a aliança de sangue com Cristo. O que você está esperando? Está esperando morrer? Depois que morre, tem alguma oportunidade, queridos? Nenhuma. Não me venha com argumentos espiritistas, vou falar assim, né? Argumentos, né, de reencarnação de Allan Kardec aqui. Não adianta. Não cola. Isso aí já, a palavra do Senhor fala claramente: só há uma forma de você alcançar a salvação. Só há um mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. E só há uma oportunidade da pessoa aceitar a Jesus, que é em vida. Depois da morte não tem como fazer batismo para os defuntos. Não tem mais, queridos. Então nesta manhã, procure urgente falar com o pastor. Você que ainda não se decidiu passar pelas águas, o texto é claro: quem não participar do corpo e do sangue, ou seja, não participar do pão e do vinho, né, que é o suco de uva, os símbolos da Santa Ceia. Hoje nós comemos a carne de Jesus,
e bebemos o sangue de Cristo através de um ato memorial chamado Santa Ceia, e renovamos nossa aliança todo mês, para que nós possamos ter a certeza da salvação. Irmão, você está falando isso, mas você não lembra lá do ladrão da cruz? Ele, quando estava lá crucificado com Jesus, ele foi salvo, e ele não passou pelo batismo. Queridos, Deus é tão misericordioso, que Ele abriu exceções, porque reconhecer Jesus na cruz, teria condição de ele ser batizado ali? Não precisava, não tinha como. Então Jesus é misericordioso, que naquele momento, Ele já autorizou, Ele falou: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele permitiu, porque Ele viu no coração daquele homem a verdadeira conversão. Agora, eu fico me perguntando, já tenho meses que estou vindo para a igreja, anos talvez, e ainda estou me decidindo. Qual é a dificuldade de passar pelas águas? Queridos, o maior das dificuldades, quem enfrentou foi Jesus. Esse símbolo aqui, ele difere de algumas igrejas, porque o nosso símbolo, embora esse símbolo, segundo a Bíblia, é maldição, a cruz é um símbolo da maldição, porque algumas denominações colocam a figura de um homem crucificado. Vocês estão vendo alguma forma de algum homem crucificado aqui? Sabe por que você não está vendo? Porque o nosso Jesus, a qual nós estamos falando essa manhã, Ele ressuscitou, não está mais na cruz. Ele está, por intermédio do Espírito Santo, passeando no meio da igreja. Ele está contemplando cada coração aqui. Ele está ouvindo a sua prece, está ouvindo a sua necessidade. Ele está acompanhando você. Nós temos testemunhos aqui de irmãos que antes passavam por dificuldades tremendas, ora de saúde, ora espiritual, ora financeira, e quando ele se deu conta que era uma coisa tão simples, entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, foi pregado aqui na semana passada, o fardo que você carregava, Ele pega para ele e fala: meu filho, agora o seu fardo é meu, eu vou carregar para você, pode deixar que a solução vai vir no tempo certo. Então, o que eu estou falando hoje é uma das pregações mais básicas da básica, e é isso que nós precisamos ouvir. Queridos, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não pense você que vai acontecer igual o ladrão da cruz na sua vida. Não, não vai acontecer, queridos. Porque ele estava lá crucificado, já estava condenado. Você já teve a oportunidade. Quantos batismos você já viu e não passou por ele? Ou então você marcou com o pastor e depois desmarcou? Mas, irmão Sérgio, se eu passar pelo batismo, eu não vou mais poder ir nas baladinhas. Você não deve ir nem agora, quanto mais depois. Se eu me batizar, olha, eu não vou poder mais enganar as pessoas. Você não pode enganar nem agora, quanto mais depois. Ah, mas eu vou ter que pagar minhas contas em dia. Vai ter mesmo, né? Antes e depois. Você vai ter que viver uma vida reta, uma vida séria, uma vida comprometida com os princípios corretos.
Mas eu não vou poder nem ficar aí paquerando outros. Não, não, não. O Senhor Deus agora é que vai preparar a sua esposa ou seu esposo. É Ele que vai preparar para você. Só tem que ajoelhar e ficar esperando, porque no tempo certo virá para você. Mas eu vou ter que viver assim? Vai. Ah, mas é chato. Chato vai ser no dia que tocar a trombeta e você perceber que todas as pessoas ao seu redor foram embora e você ficou para trás. Isso vai ser chato. Querido, é o básico do básico. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Saia das trevas, saia do lodo, saia da indiferença, saia da incredulidade. O texto que Jesus, ele fala logo no começo, ele fala assim, 47 que eu não li: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então você precisa crer, acreditar que tudo isso que eu falei, eu só estou falando porque está na Bíblia, tá? Se alguém quiser me corrigir, fique à vontade, mas está na Bíblia. Tudo isso que eu falei é o que Jesus espera de nós. Por isso eu comecei falando que seria uma palavra dura. Os próprios apóstolos, olha só, queridos, o capítulo 6, se você voltar um pouquinho no tempo, algumas horas antes, Jesus havia multiplicado pães e peixes. Havia uma multidão em torno de Jesus Cristo, algumas horas antes. E quando ele falou isso, só tinham os 12 apóstolos na frente dele. Olha a palavra de Pedro, no verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então é duro realmente ouvir essas palavras, porque elas são a pura verdade. Queridos, dá um jeito na sua vida. Quem já está seguindo, batizado, quem já está vivendo a comunhão, renovando a aliança, continue firme, continue fiel. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, queridos. Estamos vivendo. Essa responsabilidade de cada irmão que vem para essa igreja ouvir a palavra, é nossa aqui, dos pastores e missionários que pregam aqui. Mas você é responsável por esse Espírito que está em você. Você vai dar conta dele. Você vai dar conta dele. Muitos pregam Jesus que dá automóvel, que cura de câncer, que dá alimentos. Foi aquela multidão. A multidão que seguia Jesus era uma multidão de interesseiros. Multidão porque achava que agora não precisava nem mais trabalhar. Jesus multiplicava peixe, multiplicava pão. Só que no dia seguinte, o que acontecia? Eles tinham fome de novo. Aí eles iam para Jesus. No outro dia tinha fome de novo. Aí ele falou: olha, eu vou te apresentar um pão que acaba com toda a fome. E ele se apresenta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não sou igual ao maná, mas agora todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a palavra pura, nua
e crua. Não tem nada, nenhuma interpretação que alguém possa vir trazer aqui. Pode vir qualquer denominação, presbiterianos, assembleianos, batistas, coaching, né? Pode vir quem quiser, o Papa. Não tem outra tradução do que eu estou falando, querido. Não existe. Não é nem um tipo de metáfora ou figura de linguagem tão clara que ele se apresenta como quem não aceitar a ele, quem não participar do corpo e do sangue dele, quem não participar da Santa Ceia e renovar a aliança, não vai ter parte com ele na vida eterna. É claro isso. Então, a partir de hoje, meu querido, por favor, eu sei que eu estou correndo o maior risco do mundo de você nem olhar para mim quando eu sair depois no final do culto, mas eu preciso falar isso. Minhas são as palavras da missionária Silvana domingo passado. Se eu pudesse não falar o que tinha que falar hoje, eu não teria falado, mas ficou martelando no meu coração, martelando no meu coração, martelando no meu coração. E a palavra do Senhor é clara: se eu não falar, não tiver coragem de falar o que está escrito na Bíblia, eu vou me acovardar diante de Deus de jeito algum. Eu não quero me acovardar diante de Deus, eu quero falar o que está escrito na Bíblia aqui, ó. Então você precisa ouvir isso. E a Bíblia fala também que aquele que ouve a repreensão, modifica, aceita e modifica o comportamento, alcança a misericórdia de Deus. Esse é o dia preparado para você. Então, nesse momento, peço que você fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração. Certeza de salvação. Eu quero contar um testemunho aqui. Pode parecer muito infantil o que eu vou falar agora, mas cada um tem os seus temores, não é isso? Eu vou falar aqui só um exemplo. Tem gente que tem medo de barata aqui, tem ou não tem? Tinha um irmão aqui na igreja que enquanto via barata saía correndo. Tanto que ele viu 2 baratas ali dentro, ele até mudou de igreja para nunca mais ver barata. Mas ele viu barata aqui. Mudou de igreja por causa da barata, olha só. Estou falando sério, não é brincadeira isso não. Dentre outras coisas mais. Então você pode ser que tenha medo de barata. Minha esposa, ela tem medo de uma coisa chamada, não é medo, o termo mais correto é repugnância, né? Piolho de cobra, uma coisa estranha que se enrola lá, né? Então se ela vê piolho de cobra, ela já não gosta. Então já. E quem sabe você tenha medo de rato, taturana, sei lá do que. E são as fobias da vida, né? E a minha fobia, como eu já falei em outras ocasiões, era voar de avião. Eu tinha uma fobia, querido, você não fazia ideia. Eu suava frio, tinha medo. Por quê? Porque estava acontecendo, sempre que eu estava disposto a fazer uma viagem, o avião estava caindo. E esse ano parece que resolveu os aviões caírem. Esse ano tem um monte de avião, né? Temos exemplos de aviões que caíram. Final do ano passado para esse. E aí, decidi fazer uma pequena viagem, 10 horas, numa lata de sardinha, voando para Portugal. Não tinha como pular mais, 10 horas, né? Não é uma horinha que você passa aqui. Então foi aquele tratamento de choque. 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Queridos, eu não sofri um mal-estar, nada. Aquilo para mim foi como se eu dissesse assim: Senhor, obrigado por ter me dado essa condição de enfrentar essa minha fobia. Eu conto como um testemunho, para mim foi uma vitória. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? O Espírito Santo falou para mim, depois no meu coração, ele falou assim: todos aqueles que têm certeza de salvação,
A morte é ganha. A morte é vida. Se acontecer alguma coisa, meu querido, você vai estar nos meus braços. E aquilo foi o que foi me alimentando a viagem todinha. Se acontecer alguma coisa, eu estou nos braços do Senhor. A certeza da salvação, querido, é maravilhoso. Nos faz enfrentar coisas, né, tremendas. Para mim, isso foi uma grande vitória. Então, se você não tem certeza de salvação, hoje é dia de você alcançar essa certeza. Eu quero convidar aqui os pastores